Sim, a ciência tão avançada, a ciência que diz que já chegou até Marte, a ciência que diz que o homem, inclusive, já pisou na Lua por inúmeras vezes, a ciência que tem se multiplicado nesses últimos tempos, segundo a profecia de Daniel. Essa mesma ciência, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, em pleno século XXI, ainda não tem uma explicação para o nascimento de um menino. Eles estudam, eles pesquisam e não conseguem chegar à conclusão a respeito da maneira e da forma que este menino nasceu. Essa mesma ciência, meus irmãos, que tem se desenvolvido, que tem se multiplicado, ela mesma conta histórias que poderíamos categorizar como conto de fadas ou contos de carochinha. Essa mesma ciência que diz que todo o universo veio de uma big explosão e que tudo que tem vida surgiu de uma sopa cósmica. Essa mesma ciência que diz que, a princípio, era apenas uma ameba e essa ameba se transformou em um peixe e esse peixe se transformou em um jacaré e esse jacaré se transformou em um macaco e desse macaco nasceu um homem. Essa mesma ciência que conta, histórias tão infantis como essa que eu acabei de te falar, até hoje não conseguiu explicar o nascimento de um menino. Um menino que mudou a história da humanidade. Um menino que se tornou um divisor de águas. Um menino que conseguiu mudar o calendário entre antes e depois do seu nascimento. Essa mesma ciência, ela categoriza, a história do nascimento desse menino entre os contos de fadas, entre também os contos de carochinha. Essa mesma ciência que diz ter explicação para a extinção de animais, como dinossauros, eles chegam a calcular que foi há 65 milhões de anos atrás. Essa mesma ciência não consegue explicar algo que aconteceu recentemente, mais precisamente aí em torno de 2000 anos atrás. E eles não acham uma explicação e aí preferem categorizar isso como um conto popular, como um conto de carochinha. Mesmo porque este menino, que é o divisor de águas, esse menino, ele recebe o título de Filho de Deus, Salvador da humanidade. E a palavra de Deus, 700 anos antes do seu nascimento, gente, já falava com riqueza de detalhes a respeito desse menino. Mas a ciência prefere não acreditar. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículos 6 e 7, diz desta forma, preste atenção nesse texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No incremento desse principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Gente, a ciência não tem explicação. E a ciência chega até a ridicularizar o nascimento deste menino. A palavra de Deus ainda dá mais um outro detalhe a respeito do nascimento desse menino.
E é aí que a ciência é travada. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz em Isaías 7, versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel é Deus conosco, gente. É aí que a ciência é travada, porque pela lei da ciência, um ser humano, ele é fruto de um acasalamento, e a palavra de Deus, ela está dizendo que ele nasceria sem ato de relação sexual. A ciência o chama de Emanuel e brinca e ridiculariza, dizendo que Deus não poderia nascer de uma mulher sem um ato sexual. E aqui a ciência é travada, e a ciência prefere ridicularizar, sabe? A ciência prefere rir disso, fazer isto como um conto de carochinha e inventar uma outra história como a sua verdade. Como a história dos dinossauros, por exemplo, como a história da evolução humana, como a história do Big Bang, como a história da sopa cósmica, mas preferem abrir mão do que a palavra de Deus nos ensina. E isso incomoda a ciência, porque a ciência prefere negar Deus. E este menino, ele veio para apontar que existe um Deus, e que este Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de se fazer carne e habitar entre nós. Por isso, gente, ele recebe esse nome de Emanuel, Deus conosco. E não obstante desse menino ser Deus e habitar entre os homens, ele veio com um propósito específico, demonstrando o seu amor infinito, o seu amor imensurável. Este menino veio ao mundo como Deus com um único propósito: morrer por toda a humanidade. Portanto, neste dia, nesta noite, nesse momento em que você vai se reunir, ainda que saibamos que não é a data específica do nascimento do menino Deus, do menino Jesus, nós como cristãos reservamos esse momento para fazermos essa reflexão, porque nesse período nós vamos comemorar a maior dádiva de Deus para com a humanidade, o maior presente para o ser humano. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e afastados, destituídos estavam da glória de Deus, mas aprove a Deus dar à humanidade este menino, que foi concebido por obra e ação do Espírito Santo em uma virgem humilde lá na cidade de Belém. Oh, glória a Deus! Este Deus homem que habitou entre nós, este Deus homem que se fez carne, esse Deus homem que se entregou em favor da humanidade, hoje nós comemoramos, ainda que simbolicamente, ainda que de maneira simbólica, o nascimento do menino Deus, o nascimento do Emanuel, o maior presente da humanidade. E o mais intrigante é que este menino Deus, não obstante de ser o próprio Deus, ele não usurpou nascer em um local luxuoso. A palavra de Deus narra que ele foi nascer em uma estribaria e foi posto em uma manjedoura. Vocês estão entendendo? Esse menino Deus, ele optou por nascer em um lugar simples, um lugar humilde, paupérrimo, para nos transmitir uma verdade. E que essa verdade fique gravada no teu coração nesse momento, nessa noite, nesse momento, no momento em que você assiste esse vídeo. Que essa verdade venha te explicar. Se você quer que Jesus nasça na tua vida, a principal coisa que você precisa buscar a cada dia, de maneira veemente, é ter um coração, uma vida embasada na humildade. Porque a humildade de uma manjedoura recebeu neste mundo o Filho de Deus, e que cada um de nós possamos ter
o nosso coração, no nosso íntimo, a humildade de uma manjedoura, a simplicidade de uma estrebaria, para que Jesus possa nascer todos os 365 dias do ano em nosso coração. Que cada um de nós venhamos ser como essa manjedoura, aonde o menino Deus está posto, aonde o menino Deus é colocado. Glória a Deus! E em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós venhamos entender também, neste momento em que você me assiste, que mais do que uma farta mesa, é importante a gente agradecermos por esse presente, por essa dádiva, por esse momento. É importante recordarmos que todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas por conta desse menino recebemos uma vida e uma vida abundante, e que a simplicidade deste menino também te leve, nesse momento em que você me assiste, não apenas a se juntar com seus familiares, esbanjar comida, fazer um desfile de roupas novas, não, mas que possamos antes pensar nos menos favorecidos, pensarmos antes naqueles que sequer têm um teto para fazer uma ceia, pensar antes naqueles meninos que buscam no Papai do Céu, não um presente tecnológico como muitas crianças estão pedindo hoje para o Papai Noel, mas que possamos pensar em meninos e meninas que buscam como presente nesse momento um prato de comida, que buscam como presente de Natal um chinelo para pôr nos seus pés, que buscam como presente de Natal uma roupa para substituir aquela que está rasgada. Faça essa reflexão. Eu creio que mais do que trocas de presentes entre nós, né, que por graça e misericórdia temos esse conforto, um aniversariante gostaria de nos ver indo para as ruas e acolhendo essas pessoas, indo às ruas e fazendo que este dia seja um pouco melhor para essas crianças. Porque ele mesmo disse: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive frio e você não me agasalhou, eu tive enfermo e você não me visitou. Como foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu, Jesus? E Jesus disse: quando vocês deixaram de fazer isso para um desses pequeninos. Portanto, o aniversariante, neste dia, nesse momento, ele espera de mim, ele espera de você essa postura, uma mensagem de amor, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem transformadora, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. É isso que Jesus veio trazer. E esse mesmo Jesus que a ciência nega, esse mesmo menino que a ciência o coloca na categoria de conto de fadas, de contos de carochinhas, ele teve o poder de fazer algo que nenhum outro ser na face dessa terra fez. Esse mesmo menino, negado pela ciência, ele mudou o calendário da humanidade após o seu nascimento. Ele teve o poder de transformar o calendário em duas partes como divisor de águas, antes de Cristo e depois de Cristo. E até nisso os ateus, até nisso os satanistas querem mexer, mudar o calendário. Sabe, o governador do estado de São Paulo, alguns anos atrás, o ex-governador, na verdade, né, há algum tempo atrás, estava tentando aí tirar de todos os livros das escolas a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Entende? O João Dória, isso é um incômodo de Satanás. E Satanás sabe que esse nome precisa ser tirado de cena. Satanás sabe que essa história precisa ser ridicularizada, categorizada como um conto de fadas ou conto de carochinha, para trazer descrédito. Mas nós acreditamos, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é superior à ciência, e que nesse momento, ao se juntar, quando você se juntar com teus familiares, em nome de Jesus, antes de partir para aquela mesa farta, faça uma oração. Antes de partir para aquela mesa farta, faça uma reflexão. Antes de partir para aquela mesa farta, leve uma palavra de oração e gratidão ao maior presente que Deus te deu, que foi este menino, o menino Deus que habitou entre nós.
Emanuel. Agradeça a Ele, porque não obstante dele ter vivido 33 anos e entregado a sua vida como ovelha muda, levado ao matadouro, Ele disse que não nos deixaria só e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo. E nesse momento, neste dia em que está, como a véspera do nascimento de Jesus, a gente sabe que não é exatamente a data oficial, mas nós cristãos devemos nos levar a refletir, e que cada um de nós venhamos ter esse sentimento, venhamos ter essa reflexão, que nesse momento que você não seja contagiado pelo espírito do Natal, o espírito natalino, a magia natalina que a mídia, que o comércio apresenta. É um espírito consumista, é um espírito, que visa comprar, economia, lucros, ter e mais ter. Que esse espírito não venha te contagiar, porque a realidade, o espírito que deve impeirar no dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, não é o espírito de Natal, mas é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E que cada um de nós não venhamos viver a magia do Natal, pois eu acho esse termo bastante pejorativo, mas que cada um venhamos viver, um encanto dessa história maravilhosa, pois é uma história de amor, é uma história, de dádiva, é uma história de entrega, é uma história de submissão, tudo em favor e amor de alguém que não merecia nada. Que cada um de nós, neste momento, nesse momento em que você me assiste, nesse dia, venhamos refletir que somos mais do que vencedores, que somos agraciados, e que cada um de nós, nesse momento, venhamos entender que Ele nos amou primeiro, e que cada um de nós, nesse momento, neste dia, venhamos entender que Ele nos deu o maior de todos os presentes, o seu Filho unigênito. Esse é um presente imensurável, é um presente, meu amigo, minha amiga, que todo o ouro do mundo, se juntarmos, não conseguiríamos retribuir por essa dádiva. E a única dádiva que Ele espera de nós, por esse grande presente, que é o Filho de Deus, que habitou entre nós e que por fim morreu na cruz por nós, é que venhamos ter a humildade e a simplicidade de uma manjedoura, para que não apenas na noite de Natal, na noite que se comemora esse feriado, mas que nos 365 dias do ano, o menino Deus esteja na manjedoura do nosso coração, em nome de Jesus. Uma feliz noite, e em nome de Jesus Cristo, que você seja contagiado, não pelo espírito natalino, pois o espírito de Natal foi criado por Satanás, foi criado pela mídia e pelo comércio, mas que você seja contagiada pelo Espírito Santo, e que você, nessa linda história, não venha se envolver com a magia narrada nos livros de Harry Potter, mas que você venha se envolver com o encanto de uma história de amor, de um Deus todo-poderoso que optou por nascer em uma estribaria, dentro de uma manjedoura, demonstrando a sua sensibilidade, a sua humildade e o propósito de alcançar a todos. E eu quero agora colocar aqui alguns vídeos, algumas imagens para você acompanhar. São vídeos fortes que com certeza vão te deixar emocionado aí. Mas antes de eu colocar o vídeo, eu quero agora pedir encarecidamente para todos os irmãos, nossas irmãs e amigos que aí estão, deixa o like nesse vídeo para a gente alcançar mais pessoas com essa mensagem. Compartilha no grupo da família, essa mensagem merece ser compartilhada, não é verdade? Você concorda comigo? Eu também preciso de alguns minutos aqui da sua atenção. Nós estamos aí numa semana importantíssima,
independente de você comemorar ou não o nascimento de Jesus agora, porque de fato Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, vocês estão entendendo? Mas estabeleceu-se nessa data para fazermos memória do nascimento deste que foi a maior dádiva, né, para nós cristãos. Claro que a gente sabe que tem uma treva por detrás disso, mas nós lembramos de Jesus. E depois vem a virada de ano. Independente de você comemorar ou não tudo isso, eu sei que é comum em todas as casas e residências, nesses períodos, ter almoço, ter uma ceia, agora à noite, né? Alguns comes e bebes, uma alimentação melhor, né? Um peru, um chester, um frango assado. Todos nós, independente de estar lá ou não comemorando, a gente procura se fazer uma refeição, porque a família vem nesse feriado, né? Se reunir. É um feriado, as famílias se reúnem nesse momento. Então, nós também estamos já proporcionando isso para as nossas crianças, ali em Moçambique. E, infelizmente, são poucas pessoas que acabam nos ajudando, que colaboram, né? Mas eu creio que muitos de vocês já estão aí comprando a sua ceia, ou já comprou, né? Estou colocando esse vídeo tarde, já preparou aí um bom jantar, um bom almoço, um churrasco, um peru, um chester. E eu gostaria de pedir para você encarecidamente, que já estão preparando aí a sua refeição desse final de ano, seja para celebrar ou não o Natal, seja para virada ou não do ano novo, né? Mas que tem uma refeição legal, que Deus tem te abençoado. Eu gostaria que você pensasse agora que também, nesse mesmo momento em que você vai estar com a mesa farta, do outro lado, terão ali famílias inteiras que estarão entrando no mato para procurar um rato lá em Moçambique para poder fazer a sua ceia. Olha só. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando aqui, estava fazendo uma visita e veja aqui o arroz que ele com preparou. massas fraguetes, tão lindo, gente. Com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui... Vocês já viram muitas vezes esse vídeo, coloco esse vídeo para reflexão mesmo dos meus irmãos. Só que graças a Deus e todo o povo da fé, os nossos irmãos, as nossas crianças não vão comer rato. Vão comer o que, pastor? Dá uma olhada nisso aqui. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Hoje, dia 23 de dezembro do ano 2025, já estamos preparando aqui o Natal para as crianças. Esse aqui é o saco de feijão e aí nós temos 14 sacos de arroz e temos aqui quase 50 caixas de suco que nós vamos fazer aqui o Natal pelo menos para 2 ou 3 bases que nós precisamos, na verdade, atender. O que falta aqui é comprarmos brinquedos que estaremos providenciando aqui para comprar brinquedos. Precisamos comprar maçã, precisamos comprar aqui carne para podermos, na verdade, fazer um Natal lindo e abençoado para as crianças aqui em Moçambique. São mais de 17 lugares diferentes e cada lugar... Então tá aí, ó, 350 quilos de arroz, olha o tanto de suco, de refrigerante, o feijão, e já começou a acontecer. Hoje tivemos refeição, amanhã teremos também, dá uma olhada. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, nós estamos hoje dia 24 de dezembro do ano 2025, estamos no 4º bairro, conforme os irmãos já sabem. Nós temos várias bases que nós temos atendido as crianças e hoje estou aqui juntamente com o pastor Félix, que nós estamos preparando o almoço abençoado e vou já mostrar aqui para os irmãos. Amanhã, dia 25, também estaremos fazendo o almoço lá na nossa igreja sede e vai ser bênção, meus irmãos. São 17 lugares, mais de 5.000 crianças, mas não temos condições para sustentar, na verdade, todas as crianças ao mesmo tempo. Mas pelo menos algumas bases estão sendo atendidas. O que a gente acredita é que pelo menos 2.500, 3.000 crianças serão atingidas. Só lá em Amatanda é 1.000. Aqui já tem umas 350 crianças nessa base aqui, né? E aí você está vendo o que está acontecendo. Então a nossa consciência fica mais aliviada, não? Pelo menos a minha fica, né? As crianças não vão comer rato, vão comer o frango, olha lá, ó. Carne de frango, temos aqui o feijão, o arroz, né? Tem mais arroz ainda lá fora
temos aqui o feijão, temos aqui a maçã, temos alguns doces, temos o suco e estamos... Nós compramos fardas de roupa também para dar para as crianças. Olha aqui, ó. Povo da fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Hoje, meus irmãos, dia 24 de dezembro do ano 2025, nós estamos atendendo aqui as crianças, dando hoje alimento. Temos aqui arroz, temos aqui o feijão, temos aqui carne de frango, temos aí maçã, temos aqui o suco, temos aqui alguns salgados, temos aí também roupa para podermos aqui distribuir para as nossas crianças na outra comunidade do quarto bairro. E os irmãos já têm um conhecimento que são mais de 5.000 crianças em lugares diferentes. E hoje nós estamos aqui mais uma vez e amanhã, se tudo der certo, dia 25, nós estaremos servindo as Vai crianças. dar certo, porque nós temos um povo aqui que é solidário. Gente, envia agora, pare um pouquinho. A sua mesa vai estar farta hoje, mas tira lá um pouquinho do arroz da sua mesa, um pouquinho do feijão. Você viu o que eu falei aqui, que o dono, o aniversariante hoje, ele quer ver você indo para as ruas, quer ver você atendendo, dando comida para ele, vestindo ele, alimentando ele. Como? Alimentando essas crianças. Quando você envia a sua oferta, você faz missões da mesma maneira que se você tivesse ido. Missões se faz com os pés de quem vai, com as mãos de quem contribui, com os joelhos de quem ora. Dá para você fazer missões de alguma forma. Pastor, como é que eu faço então para fazer missões nesse Natal, nesse final de ano? Porque na virada nós também queremos fazer refeição com eles. Está aqui abaixo o CNPJ, que é uma chave Pix da conta Nubank, também o WhatsApp é uma chave Pix da conta Nubank, tem uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta do Bradesco. Se você precisar de uma conta do Itaú ou de outro banco, pode me chamar no WhatsApp que eu envio para você. Mas não deixe de fazer a sua semente, não deixe de contribuir. As nossas crianças precisam, a festa está acontecendo. Agora amanhã é lá em Amatanda, na nossa sede. Olha a quantidade de crianças aqui, e essa quantidade de crianças aumentou nos últimos dias, né? Tá aí, ó. Obrigado! As crianças oferecendo a sua gratidão a Deus. Então eu conto com a sua ajuda, gente. Eu preciso correr agora, que eu vou buscar meu pai e minha mãe lá em Guariba, que eles vão vir para cá, para casa, né, para estar conosco nesse feriado. E eu vou deixar aqui para você as contas bancárias para você nos ajudar. Vou colocar uma canção agora para tocar. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu sei que tem um povo aqui que é solidário, um povo aqui que tem um coração missionário. Nos ajude, vamos juntos fazer acontecer. Posso contar com você? Posso contar com essa semente? Saiba que o teu R$1 fará toda a diferença aqui. Não é valores não, é unidade. O teu valor, com o meu valor, com o valor da minha esposa, com o valor da irmã Cida, da irmã Maria, da irmã Cláudia, dos irmãos do Ministério Povo da Fé, faz muito, faz acontecer. Posso contar com você? Vamos para cima? Vamos? Então ouça essa canção, eu tenho certeza que Deus estará falando ao seu coração e abrindo o teu coração para nos ajudar a fazer acontecer na vida dessas crianças. Boas festas, uma feliz noite para você, que a sua noite seja uma bênção. Amanhã também que o seu feriado seja uma bênção. Vão para cima e tem muito a ser feito. E juntos nós somos mais fortes. Amo vocês, povo da fé. Tamo junto. Ô, glória. Vamos para cima. Ah, o nome aqui aparece Ministério Povo da Fé ou Giovanni Dias Pereira, porque eu sou a razão social do ministério, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Ô, glória. Vamos voltar aqui a canção. Vamos lá. Povo da fé! Tamo junto na fé. Muito obrigado a todos, irmãos. Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor. O amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás.
projeto. Não fique indiferente, precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.